Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Eu vou estar compartilhando algumas experiências pessoais com o Espírito Santo. Creio que vai ser tanto edificante para mim reviver algumas dessas experiências, compartilhar algumas das experiências que eu tive com a presença do Espírito Santo. E eu creio que vai ser edificante também para você. Então, aos que estão entrando aqui ao vivo, sejam bem-vindos. Aos que vão estar assistindo essa live posteriormente, que eu vou deixar ela gravada no meu feed, sejam muito bem-vindos. A minha oração é que, para que desde já o Senhor possa tocar no teu coração, preparar o teu espírito, para que você possa receber cada uma das chaves, dos ensinamentos que eu vou compartilhar através das experiências que eu já tive, e que você guarde no teu coração, mas que acima de tudo, que você coloque em prática e também você viva as suas experiências em nome de Jesus. Aos que já estão entrando, minha mãe, benção mãe, Miriam, Deus abençoe minha filha, cadê JP? Convido ele aí para participar. A gente vai aguardar mais alguns instantes, tá bom? Que é o tempo de eu estar enviando aqui para algumas pessoas. Queria que vocês me ajudassem também. A parte aqui inferior tem um aviãozinho, você clica no aviãozinho e você consegue encaminhar para algumas pessoas, para os seus conhecidos, familiares, parentes. Deus abençoe. Saiu minha voz aqui. Aí vamos lá, vai dar certo. Já está dando certo. Eu vou só compartilhar aqui o link no meu grupo da mentoria. Para você que ainda não faz parte do grupo da mentoria, quando terminar a live, você vai na bio do meu Instagram, tem um link onde você clica e acessa automaticamente, não precisa pagar nada, não precisa adquirir nada, ela é totalmente gratuita. Então você entra na minha mentoria e você vai estar acompanhando todos os dias chaves e ensinos primordiais para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento espiritual, tá bom? Então só mais alguns minutinhos, bem rapidinho, a gente já daqui a pouco já inicia. Aqui é o que eu quero compartilhar, eu tenho certeza que vai ser muito especial. Então eu queria que vocês me ajudassem nesses minutos iniciais, para que você possa compartilhar com outras pessoas. Só recapitulando, eu vou estar aqui compartilhando algumas experiências pessoais que eu tive com o Espírito Santo, experiências bem recentes, de mais ou menos um ano para cá. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, muitas pessoas vão almejar também viver essas experiências que eu passei, então, experiências maiores ainda. Essa é a minha oração, para que você viva experiências maiores das que eu já vivi, das que eu vivo, amém? Então que você possa ficar até o final, tá bom? Fique até o final, que eu tenho certeza que o Senhor vai lhe abençoar poderosamente. Então mais uma vez, me ajude compartilhando essa live, clica no aviãozinho que fica bem aqui no cantinho. Aí quando você clicar, vai aparecer os teus contatos, você envia para o máximo de pessoas que você puder. Meu pai está aqui, tá? Pede para ele entrar pelo Instagram dele, mãe, que ajuda no engajamento aqui do Instagram. Aos que forem entrando, vão curtindo também aqui a live, também, que ajuda bastante, tá? Vou compartilhar aqui no grupo da família o link. Então, se você tiver de repente também grupos de WhatsApp, puder compartilhar, eu agradeço bastante, tá bom? Então aguardem só mais um instantezinho, que daqui a pouco eu inicio. Tomando aqui um chá gelado, vocês aceitam? Glória a Deus, glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente inicia, tá? Só encaminhando aqui, eu vou aproveitar e encaminhar também do meu Instagram aqui para outras pessoas. Fran, seja bem-vinda, Fran. Vamos lá, pessoal, me ajudem aí a compartilhar. Eu estou abrindo aqui o meu Instagram para compartilhar com os meus seguidores, com os meus amigos, familiares. E só sei que eu vou enviando aqui, ó, para um bocado de gente. Se você puder fazer isso, ajuda e muito, tanto no engajamento, como também da entrega. Se você engajar, curtir, for deixando um comentário aqui embaixo, o Instagram ele distribui para outras pessoas, para que outras pessoas possam entrar, acessar, participar.
Então, cada ação que você faz ajuda muito, tá bom? Para propagar essa mensagem aqui e, consequentemente, você vai estar propagando o Evangelho, uma mensagem poderosa para que as pessoas possam ser alimentadas e edificadas espiritualmente, tá bom? Então, vamos lá, estou compartilhando aqui com mais algumas pessoas. Só mais um momentinho. E a gente vai já começar, tá? Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno de honra, de glória, de louvor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A brilhante estrela da manhã. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que o nome de Jesus desde já seja exaltado, engrandecido e glorificado aqui nessa live. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá. Só mais 4 minutinhos eu já vou começar, tá bom? Porque se ficar também prolongando muito, fica muito cansativo, o pessoal vai acabar saindo. 4 minutinhos eu já começo, tá? Só mais uns instantes. Estou mandando aqui o convite aqui pelo meu Instagram. Para os meus conhecidos, seguidores. Só mais um instante. Pronto, já enviei aqui para umas 50 pessoas agora. Natália, Deus abençoe Natália. Um abraço para Jobson, meu primo, para os meninos. Tá tudo bem com eles? Tia Cissa já está online. Para quem não sabe, tia Cissa é minha tia-avó. Ela sempre participa aqui das lives. Ingrid Pis, que na verdade a gente conhece como Clarice. Seja bem-vinda, minha filha. Gilderlane Araújo, saudade de você, Gil. Deus abençoe e seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. 2 minutinhos, tá bom, pessoal? 2 minutinhos a gente já inicia. Aproveita esses 2 minutinhos, me ajude a compartilhar, a interagir aqui nessa live, deixando um comentário. Eu vou lembrar, eu queria que vocês, na verdade, me lembrassem no final. Vou deixar um espaço aberto para perguntas e respostas. Então, se você tem alguma dúvida sobre qualquer assunto, é claro, na área espiritual, eu vou abrir um espaço aqui para, de repente, você tirar alguma dúvida comigo, tá bom? E eu queria que você me ajudasse nesses 2 minutinhos que eu vou aguardar para a gente dar início. 2 minutinhos que você me ajudasse compartilhando essa live. Clica no aviãozinho que está bem aqui embaixo, aí você envia para os seus conhecidos, para os seus amigos, parentes. Deixa eu ver quem já está online para eu poder cumprimentar. Ah, não está aparecendo aqui para mim. Não está aparecendo aqui para mim quem está online, mas desde já que Deus abençoe a todos. A Ariana entrou, nossa filha espiritual da cidade de Barbalha. Cadê Nel? Tá viajando ou tá participando aí? Se ele estiver aí contigo, pede para ele entrar pelo Instagram dele, tá bom? Porque ajuda no engajamento e o Instagram entrega para mais pessoas. Regilane Moraes, eu tô vendo aqui, já interagiu. Regilane, Deus abençoe sua vida. Minha madrinha Jeane, Josi, Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Fiquem até o final, me ajudem compartilhando. Vamos lá, 1 minutinho só e eu já dou início, tá? 1 minuto. Joyce, Deus abençoe Joyce. Cadê Rafael? Convida aí Rafael para que ele possa entrar. Josi, se você puder entrar. Josi, minha prima. Ó, Jobson entrou, Deus abençoe Jobson. Fiquem até o final, tenho certeza que Deus vai lhe abençoar poderosamente. Josi, se você puder entrar pelo seu Instagram, eu agradeço demais porque ajuda muito no engajamento. JP, meu filho de Fortaleza, filho especial demais.
JP, Miriam, Miguel, Vanesca e Diego de Fortaleza. Deus abençoe vocês. Se vocês puderem ficar até o final, eu vou ficar muito, muito feliz também. Tá jogando bola, mas quando ele voltar do jogo, bota ele para assistir. Pessoal, para quem está entrando agora, já vou dar início, tá? O tema dessa live é minhas experiências com o Espírito Santo. Então eu vou estar compartilhando aqui algumas experiências pessoais que eu tive bem recentemente. Tem mais ou menos um ano e meio para cá. Grandes e fortes experiências que eu tive com o Espírito Santo. Vou estar compartilhando o que foi que eu fiz, o que foi que eu senti, como eu agi, como eu reagi depois que eu comecei a viver essas experiências com a presença de Deus. E eu tenho certeza que se de repente você ativar essas chaves que eu tenho compartilhado, né, na minha mentoria, então se de repente você quer fazer parte dessa mentoria também, que eu dei início, salvo engano, dia 22 de novembro, todos os dias eu compartilho chaves e ensinos especiais para o teu desenvolvimento e crescimento espiritual, consequentemente para que você aumente o teu nível de relacionamento, nível de intimidade com o nosso Pai. E se de repente você que está aqui online, você que está assistindo posteriormente, quer participar dessa minha mentoria exclusiva, você não paga nada, é totalmente gratuita, mas não sai agora, para quem está online, tá? Não sai agora. No final da live você vai na minha bio do Instagram e tem um link lá com o nome Mentoria Exclusiva. Você clica e automaticamente você vai ter acesso a essa mentoria. Já a partir de amanhã de manhã, você já começa a receber todas essas chaves, todos os ensinos que eu tenho compartilhado com cada um de vocês. O tema de hoje, inclusive, foi um tema importantíssimo. Vou estar falando também um pouco mais sobre esse tema que eu compartilhei hoje no grupo da mentoria, que fala sobre imposição de mãos. E eu vou estar falando também um pouco mais sobre esse tema também aqui na live de hoje, tá? Vamos iniciar, tá bom? Então você que já entrou, fica até o final. E mais uma vez que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, graças te dou por mais esse dia aqui na tua presença. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. Eu te convido, Espírito Santo, para que o Senhor esteja à frente dessa live, à frente de cada uma das chaves, dos ensinamentos, experiências que eu vou estar compartilhando. Por favor, Espírito Santo, me ajude a exaltar Jesus Cristo através dessa live e não me permita, Espírito Santo, esquecer nada que o Senhor quer compartilhar e ensinar para cada uma das pessoas que já estão online e para cada uma das pessoas que vão estar assistindo essa live posteriormente. Eu te peço a tua ajuda, meu Senhor, para que, mais uma vez, o nome de Jesus seja exaltado, glorificado, engrandecido. Desde já eu repreendo toda ação maligna, eu aplico o sangue de Jesus sobre essa transmissão, eu aplico o sangue de Jesus sobre os equipamentos, sobre esse celular, sobre a iluminação, sobre o notebook, sobre a caixinha de som, sobre tudo. E aí também sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida dos meus filhos, e aplico o sangue de Jesus sobre cada uma das pessoas que estão assistindo e participando dessa live ao vivo e sobre cada uma das pessoas que vão estar assistindo posteriormente. Guarda cada uma das pessoas, meu Senhor, acampa os teus anjos em nosso redor, ao redor da casa de cada uma dessas pessoas. Espírito Santo de Deus, visita cada uma delas, quebranta os corações, abre os olhos, ouvidos espirituais, e que cada uma dessas pessoas, meu Deus, possam estar focadas em tudo aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações através dessa live. É assim que eu oro, pela fé já te agradeço, no nome santo de Jesus. E quem crê diz amém. Coloca um amém aqui nos comentários. Vamos lá. Eu quero iniciar compartilhando a passagem de Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3, versículo 20. Então, só revisando, recapitulando, o tema da live de hoje é minha experiência com o Espírito Santo. Para poder começar a falar um pouco sobre essa minha experiência, minhas experiências, né, na verdade deveria ser no plural. Para poder começar falando um pouco sobre as minhas experiências com o Espírito Santo, eu vou falar aqui de uma maneira bem resumida um pouco do meu testemunho, como tem sido, na verdade, a minha
caminhada com Jesus. Eu sou cristão há mais ou menos uns 15, já dá para fazer 15 para 16 anos. E por quase 10 anos, eu e minha esposa, nós pastoreamos uma igreja, fomos pastores aqui em Juazeiro do Norte, fomos por um tempo pastores auxiliares na cidade de Fortaleza. E nesse período, né, a gente fazia aquilo que a gente aprendeu a gente reagia, na verdade, aos princípios, mandamentos do Senhor, de acordo com aquilo que a gente tinha aprendido. Então, assim, a gente tinha uma vida cristã normal, íamos para os cultos todas as semanas, sempre que tinha, de repente, alguma célula a gente participava, ou então a gente estava à frente de uma célula. Líamos a Bíblia regularmente, mas não com a intensidade que hoje a gente lê, não com o entendimento e com as revelações que hoje a gente absorve. E durante muitos anos eu vou falar por mim, tá? Eu pensava que já estava vivendo num nível satisfatório, nível de intimidade com Deus satisfatório. Quando, na verdade, depois que eu fui ativado, eu vou já explicar como foi essa experiência, mas depois que eu fui ativado por um pastor que eu admiro, honro e respeito demais, o pastor chamado Leandro Spenche. Inclusive eu já compartilhei já falei sobre ele, já compartilhei algumas das lives que ele faz com alguns dos meus seguidores e recomendo que você o siga. Depois que eu fui ativado espiritualmente por ele, depois que ele impôs as mãos sobre mim, mas na verdade antes de passar por essa experiência com esse pastor, também eu tenho que honrar também a vida da minha esposa que está aqui me ajudando na parte técnica da live. Então quero honrar também a vida da minha esposa, porque eu só vivo hoje tudo que eu estou vivendo por conta das orações dela, por conta dos puxões de orelha que eu recebi da parte dela. Então, na verdade, começou como? Minha esposa, ela teve algumas experiências com o Espírito Santo, ela teve em primeiro lugar, passou um certo período, ela começou a me instigar também para que eu pudesse despertar espiritualmente. A gente já servia na igreja e tudo mais, como eu compartilhei, mas a gente não vivia nada além daquilo que a Bíblia ensina e além daquilo que a minha esposa ela já tinha vivido algumas experiências, voltou a viver alguma dessas experiências, teve uma experiência sobrenatural sozinha na nossa casa, no quarto, num período que ela estava orando. E eu só sei que depois de algum tempo, estou falando aqui de maneira bem resumida, depois de um tempo ela começou a me instigar para que eu pudesse buscar cada vez mais e para que eu pudesse ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, para que aí sim a gente pudesse viver e manifestar aquilo que é promessa do Senhor, aquilo que é promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, né? E que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e os enfermos seriam curados, e que a gente falaria em novas línguas e que a gente expulsaria demônios, e nada disso a gente viveu. Durante todo o tempo, mesmo sendo pastores, quase 10 anos pastoreando, a gente não vivia isso. Qual era a forma que a gente vivia? Somente aquilo que era o básico mesmo. Eu estudava a palavra, meditava, quando era o culto de domingo, preparava um sermão, anotava ali, fazia o meu esboço, compartilhava e tudo mais. Tinha sim, para a glória do Senhor. Nós conduzimos muitas pessoas a Cristo, batizamos muitas pessoas, apresentamos e consagramos muitas crianças no altar da igreja, conduzimos muitas pessoas que estavam afastadas a voltarem para os caminhos do Senhor, mas era aquele nível realmente um nível muito, muito raso. A gente percebeu, eu percebi depois, minha esposa foi ativada espiritualmente, vamos assim dizer, isso ela sozinha, ela buscando sozinha. Depois ela me instigou e depois eu fui começando a assistir alguns vídeos, ela foi me ensinando também algumas coisas. E depois de um período, isso lá na cidade de Fortaleza, aconteceu um evento numa cidade chamada Icapuí. Foi numa cidade chamada Icapuí, fica mais ou menos, acho que 2 a 3 horas de Fortaleza, numa igrejinha bem simples. E nessa igreja, quem iria ministrar era o pastor Leandro Spenche. E esse pastor a gente já tinha acompanhado, minha esposa já acompanhava há mais tempo, já tinha assistido algumas aulas dele, e eu tinha acompanhado algumas só.
foram poucas aulas que eu tinha acompanhado. Mas já tinha despertado ainda mais o interesse em aprender um pouco mais sobre o que era fluir na unção, fluir nos dons do Espírito Santo, o que era verdadeiramente você ser usado pelo Espírito Santo para fluir nos dons da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, no dom de profecia, nos dons de curar, no dom de discernimento de espíritos, no dom de interpretação de línguas, variedade de línguas, sinais e maravilhas. Enfim, eu já tinha ouvido falar sobre esses dons, mas não sabia manifestar. Eu já tinha ouvido falar do Espírito Santo, mas não valorizava. Eu sempre tenho falado isso. Não valorizava a presença do Espírito Santo. O que foi que aconteceu? Nesse determinado evento, nessa igreja, uma igreja bem simples na cidade de Icapuí, a gente participou desse evento com quem iria ministrar, o pastor Leandro Spencer, e ele iniciou ali a ministração, começou pregando a palavra e tudo mais, ensinando. Ele fala também de algumas experiências sobrenaturais que ele teve e que ele tem com o Espírito Santo. E no final do culto, como geralmente em algumas igrejas acontece, né? Geralmente tem um louvor, tem um momento da palavra, e no final, às vezes quando é um pastor que é convidado e tudo mais, ou então um pastor que geralmente sabe como fluir nos dons do Espírito, convida a igreja para ficar de pé, para que ele possa orar e tudo mais. Só sei que nesse momento que ele encerrou a palavra, encerrou a ministração, ele pediu para a igreja ficar de pé e tudo mais aquilo lá, afasta as cadeiras, que muitas pessoas aqui já conhecem, já sabem como é que funciona. Só sei que na hora que ele começou a ministrar, a impor as mãos sobre as pessoas que estavam lá participando desse culto, eu me lembro que a gente estava sentado logo ali na frente, eu fui uma das primeiras pessoas a receber a imposição de mãos desse pastor. Só sei que através da imposição de mão dele, a minha vida já no outro dia já não foi mais a mesma. Mas até para compartilhar um pouco como foi essa experiência. Só sei que na hora lá que ele começou a impor as mãos, eu me lembro que ele não colocou a mão aqui na minha cabeça, ele colocou a mão aqui no meu peito. Na hora que esse homem de Deus colocou a mão dele aqui no meu peito, na mesma hora eu voei para trás. Ele não me empurrou, tá? Não se preocupem com isso, que de repente eu sei que... por isso que eu até ensinei na mentoria de hoje, que a gente tem sim, é um fundamento do próprio Senhor Jesus, o fundamento da imposição de mãos, é bíblico. O próprio Senhor Jesus ele fazia isso quando ministrava cura e tudo mais. Mas a gente tem que ter essa certa cautela, porque muitas vezes as pessoas, para poder passarem, que são mega espirituais, quando vão orar impondo as mãos sobre as pessoas, principalmente impondo as mãos na cabeça, algumas dessas pessoas costumam empurrar a pessoa. Então eu já tinha tido experiências negativas com algumas pessoas que foram orar por mim, impondo a mão na minha cabeça, e essas pessoas me empurraram. E eu pensei, não, eu acredito que o Espírito Santo não faz assim, não. E a pessoa empurrava a cabeça, doido para que eu caísse, mas eu não caí, eu fiquei, a pessoa empurrou, enfim. E eu tinha uma experiência, tinha passado por experiências, no plural mesmo, negativas com algumas dessas pessoas que oraram por mim, pondo a mão na minha cabeça, empurravam, na tentativa de me fazer cair e tudo mais, ou então de fazer para as pessoas ao redor que sabíamos fluir nos dons, mas enfim, eu não senti nada. Só sei que eu fui aberto para esse culto com o pastor Leandro Spencer para poder receber, porque eu já tinha escutado alguns estudos dele e tudo mais, e eu fui, não, eu vou realmente com o coração quebrantado e eu quero receber aquilo que eu tenho aprendido com ele, aquilo que eu vi que ele carrega. Então, por isso, na hora que ele pediu para a igreja se levantar, para que ele pudesse orar ali por cada uma das pessoas que estavam presentes no culto, eu fui um dos primeiros. Só sei que quando ele colocou a mão aqui no meu peito, ele não me empurrou, tá? Ele não me empurrou, mas na hora que ele colocou aqui no meu peito, eu já caí. Senti como... Qual é a sensação, na verdade, que a pessoa tem quando cai? Quando verdadeiramente a pessoa cai pelo poder do Espírito Santo. Você não sente, na verdade, você não sente a mão da pessoa empurrando, mas você sente uma força que é sobrenatural,
simplesmente vindo sobre a sua vida, é como se fosse é algo sobrenatural realmente que vem de cima para baixo, vem sobre você, vem como... a experiência que eu tive, eu sentia como se fosse choque elétrico, e na mesma hora que eu senti, eu não consegui ficar de pé. É igual aquele louvor do Fernandinho, né? Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Então eu não consegui ficar de pé diante da manifestação da presença do Senhor através da vida daquele homem de Deus. Então na hora que ele impôs as mãos sobre mim, na mesma hora eu caí para trás, orando em línguas, orando, e era tudo ao mesmo tempo. Eram várias sensações. Eu orava em línguas, eu sentia como se fosse choque elétrico por todo o meu corpo. Eu sorria e eu chorava, era variando. A hora eu estava chorando igual uma criança, a hora eu estava rindo, mas teve uma hora depois que eu percebi, eu ainda com os olhos fechados, ainda muito, muito emocionado, sentindo aquela manifestação fluindo através do meu corpo. Eu percebi que ele voltou de novo e ele orou de novo, impondo as mãos aqui nessa região aqui do meu peito. Nessa hora que ele veio de novo, a única palavra que eu lembro que ele disse foi tipo para que eu pudesse receber ainda mais. Quando ele disse isso, nessa hora eu até falei para minha esposa, quando a gente estava voltando para o hotel que a gente ficou hospedado. Eu nunca passei por essa experiência, mas eu senti como se fosse... Não tem aquele que a gente vê em filme, que tem em hospital, que chama desfibrilador, que os médicos colocam aqui na região do peito, né, e dão aquele choque, que a pessoa chega e faz assim, dá aquele suspiro para cima, vamos assim dizer. Então eu sentia como se fosse um desfibrilador aqui na região do meu peito. Eu senti mais choque ainda, mais choque. Mas isso por todo o meu peito, começando aqui nessa região. Então eu sentia o meu coração queimar, eu sentia essas ondas elétricas passando por todo o meu corpo. Eu chorava, ora eu ria, ora eu agradecia, ora eu dizia, eu quero mais, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Só sei que depois dessa experiência, depois desse culto, lembrando que começou com a intercessão da minha esposa, então sou grato a Deus pela vida da minha esposa, honro a vida dela pelas orações, intercessão da vida dela. Te amo, Chuchu. Amém. Começou com a minha esposa, mas depois que eu tive essa experiência com o pastor Leandro Spencer, nesse culto, numa igreja bem simples, minha vida foi completamente transformada. Completamente transformado. Depois que eu tive essa experiência, aí sim comecei a valorizar o Espírito Santo, buscar entender quem de fato ele é, convidar ele para estar presente nos meus momentos de oração. Aquilo que eu entendia que era o meu devocional, às vezes que era um momento simples, de 5, 10 minutos. Só sei que eu fiquei tão intenso, que em um determinado período, quando nós ainda estávamos morando em Fortaleza, tinha períodos que o meu devocional era 3, 4 horas, que eu orava em línguas, lia, estudava, escutava pregação, isso todos os dias. E quanto mais eu buscava, mais eu queria. Bruna colocou, eita glória. É muita glória mesmo, é muita glória. Quanto mais você busca, é por isso que a gente fala, e minha esposa a gente fala para as pessoas que seguem a gente. É um caminho sem volta. Quando você se entrega, quando você busca, quando você se entrega e quando você sente e passa por essas experiências sobrenaturais, meu amigo, você não quer mais voltar. Quanto mais você sente, mais você quer. Quanto mais você sente a presença sobrenatural do Espírito Santo, quando você percebe que através dessas ondas, né, que começam a acontecer sobre a sua vida, quando você se entrega, quando você clama pela presença dele, quanto mais você busca, mais você quer. Quanto mais você se entrega, mais você quer permitir com que esses rios de água viva possam fluir através da sua vida. E através dessa intercessão da minha esposa e dessa ativação, através da vida do pastor Leandro, até sobre essa questão da ativação, eu até mencionei na mentoria de hoje, que eu falei sobre imposição de mãos, tem um fundamento bíblico. Então eu separei 2 versículos para que você possa entender. Atos 8,17 diz assim, é uma passagem que fala sobre a imposição de mãos como forma de proporcionar um enchimento do Espírito Santo. Atos 8,17 diz, então Pedro e João lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então a gente vê aqui
a imposição de mãos como uma forma para que as pessoas pudessem ser cheias do Espírito Santo. E em 1 Timóteo 4,14 também tem outra passagem que fala sobre também a imposição de mãos, mas dessa vez sendo utilizada para transmitir dons espirituais. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então aqui, através desses 2 versículos, tem vários que falam sobre imposição de mãos. A gente vê que através da imposição de mãos você pode receber a plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser ativado espiritualmente, assim como eu fui. E dons podem ser também compartilhados através da imposição de mãos. Então, por isso a importância de que, se de repente você entender, através do discernimento, você perguntar: Espírito Santo, eu devo ir até essa pessoa para poder receber a imposição de mãos dele? Então, assim, para poder ir para o evento do pastor Leandro, para poder vivenciar essa experiência que eu compartilhei aqui, nós oramos e tudo mais, nos preparamos, fomos até esse evento, e aí sim nós recebemos tudo aquilo que o Espírito Santo ele já tinha preparado e foi liberado sobre as nossas vidas, em especial sobre a minha vida, né? Porque foi através desse evento, através da imposição de mãos desse pastor chamado Leandro Spencer, que minha vida foi completamente transformada. E aí começaram a acontecer experiências sobrenaturais. Por isso que não foi à toa, não foi à toa. Mais uma vez, quando você busca, quando você demonstra para Deus: Deus, eu tenho fome, Deus, eu tenho sede, Deus, eu quero mais, Deus, me sacia. Se você demonstrar fome e sede para Deus, Ele vai saciar a tua sede, Ele vai saciar a tua fome, Ele vai matar a sua fome. Mas você tem que demonstrar isso para Ele. E aí, quando você começa a demonstrar isso para o Senhor, o teu coração ele começa a queimar, você começa a perceber que você sente mais vontade de buscar mais das coisas de Deus. Vocês conseguem ver aqui, está meio borrado por conta do filtro, mas olha aqui, aqui já são alguns livros que o próprio Deus já está começando a renovar na minha biblioteca. Por quê? Recentemente o Espírito Santo me deu uma direção para que eu pegasse toda a minha biblioteca pessoal e eu pudesse ofertar. Eu confesso, até falei para minha esposa, aquilo estava sendo o meu Isaac, porque é uma coisa que doeu muito no meu coração. Para quem tem livros e tudo mais, sabe que você começa a ter tipo um carinho pelos seus livros, e o Espírito Santo ele me deu a direção para que recentemente eu pudesse ofertar, semear na vida de pessoas especiais toda a minha biblioteca. E eu ofertei todos os meus livros, alguns dos livros que eu tinha, claro, eu ofertei para o meu filho Gustavo, alguns ficaram aqui para o meu filho e para minha esposa, e o próprio Deus ele já começou a renovar aqui a nossa biblioteca. Hoje eu recebi, não sei se ela está aqui online, mas uma filha especial nossa, Vanessa, casada com Tito, lá de Fortaleza, ela nos abençoou com 4 livros, a gente recebeu aqui hoje. Então que Deus abençoe sua vida, Vanessa, que tudo aquilo que você tem semeado na minha vida, na vida da minha esposa, que o Senhor possa multiplicar sobre a sua vida 10, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Então tá aqui, o Senhor já está renovando aqui a nossa biblioteca física, porque eu tenho já, na verdade, mergulhado na minha biblioteca também digital. Enfim, comecei a mergulhar cada vez mais, e experiências sobrenaturais começaram a acontecer. Eu vou citar algumas dessas experiências. Por exemplo, eu compartilhei também na última live que eu passei por uma experiência. Estava só eu e minha esposa no nosso quarto, ainda lá no apartamento em Fortaleza, e veio aquela convicção muito forte, aquele sentimento aqui nessa região, aqui do meu peito, o coração começou a queimar, e eu comecei a chorar pedindo perdão ao Espírito Santo por todo o tempo em que eu não valorizei a sua presença. Era aquele sentimento de verdadeiro arrependimento, quando você, meu Deus, tanto tempo que eu perdi, tantas horas que eu gastei assistindo luta do UFC, tantas horas que eu gastei assistindo muitas vezes filmes, séries e tudo mais, e não buscava a presença do Espírito Santo, não valorizava a presença do Senhor, nem sequer mencionava o Espírito Santo nas minhas orações.
E naquela experiência que eu tive, né, no nosso quarto, eu estava sentado, eu comecei a chorar igual criança. E a única palavra que eu consegui expressar para o Espírito Santo é: me perdoa, me perdoa. Me perdoa pelo tempo que eu perdi. Me perdoa por eu não ter te valorizado. Só sabia pedir perdão. Aí foram acontecendo outras experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Dentre elas, foi um estudo que eu estava assistindo pelo meu celular. Eu tinha acordado para poder ali fazer meu momento com Deus. Aí coloquei um estudo e comecei a assistir. Esse estudo com o profeta Joel Engel. Ele falava justamente nesse estudo sobre os 9 dons do Espírito Santo. Só sei que ele vai falando detalhadamente, né, sobre os dons do Espírito Santo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de profecia, discernimento de espíritos, dons de curar, dom de operar sinais e maravilhas, dom de variedade de línguas, interpretação de línguas, não sei se eu esqueci algum, enfim, são 9 dons do Espírito Santo, escrito em 1 Coríntios 12. E ele fala ensinando ali sobre os 9 dons. Só sei que em um determinado momento, no final ali do estudo, ele começou a orar pelo grupo ali que ele estava, porque ele gravou essa aula, tinha um grupo ali com ele começou a ministrar ali, a orar pelas pessoas no final desse estudo. E eu só sei que no meu pensamento, eu não estou online, não estou ao vivo, essa aula já aconteceu há muitos anos, mas eu não quero nem saber. Eu sei que eu estava tão faminto e tão sedento, eu disse: Deus, eu quero receber. Tudo isso que esse homem de Deus está ministrando, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. Eu não falei, eu não verbalizei exatamente essas palavras, mas com o meu coração quebrantado, eu expus esse sentimento diante do Senhor. O que foi que aconteceu? Meu amigo, a presença de Deus veio sobre ali o meu quarto, de uma maneira tão gloriosa e tão forte, eu estava sozinho. Minha esposa aqui tá aqui de prova, vai se lembrar. Só sei que eu comecei a me tremer todinho, deitado no quarto. Eu estava só de short, tinha acabado de acordar, estava só de short, assistindo o estudo. Só sei que na hora que esse homem começou a ministrar, eu digo: não, eu quero receber. Eu demonstrei essa fome, essa sede para o Senhor. Eu digo: Deus, eu quero. Só sei que a presença de Deus veio de uma maneira tão gloriosa, tão grande ali no meu quarto. Da mesma forma, comecei a sentir o meu corpo tremer. Comecei a sentir como que ondas de choque começam assim, a passar por todo o meu corpo. E eu comecei a gritar. Teve uma hora que minha esposa percebeu, ela fechou a porta do quarto e tudo mais. E eu tive essa experiência sobrenatural sozinho no meu quarto. E depois disso só foi começando a acontecer uma coisa atrás da outra. Então tive essa experiência de arrependimento, onde eu chorava, pedindo perdão ao Espírito Santo. Tive essa experiência ao assistir esse estudo. E tive outras experiências também muito especiais que eu vou guardar no meu coração para o resto da minha vida. Quais foram essas 2 experiências que eu vou relatar agora, essas próximas experiências? Foi quando eu ministrei o batismo com o Espírito Santo sobre a vida dos meus 2 filhos. Gustavo, que na época tinha 14 anos, e Pietro, que é o mais novinho, que na época tinha só 6 aninhos. Só sei que isso, depois dessas experiências que eu falei, eu tentei colocar aqui numa ordem cronológica. Só sei que foi primeiro para o Gustavo. Falei para minha esposa: eu queria que você ficasse aqui com o Pietro e tudo mais, que hoje eu vou ensinar para ele sobre o Espírito Santo, sobre receber o Espírito Santo, receber o batismo com o Espírito Santo, e vou ministrar sobre a vida dele para que ele possa fluir nos dons, no dom de línguas. E foi isso que aconteceu. Só sei que eu fui para o quarto dos meninos, fiz uma ministração breve ali, peguei Atos capítulo 2, expliquei como era a experiência e tudo mais. Expliquei sobre esse dom, que era um dom concedido pelo próprio Espírito Santo. E quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, a grande maioria das pessoas, a forma dela manifestar o que recebeu esse batismo com o Espírito Santo, a grande maioria das pessoas começam a orar em línguas, como a gente conhece, em línguas estranhas, a fluir nos dons de línguas. E assim aconteceu sobre a vida de Gustavo. Só sei que quando eu ministrei sobre a vida dele, ele não queria mais parar. Ele começou a falar. Só que ficou, acho que mais de 1 hora falando, e foi dormir falando e orando em línguas, para você ter ideia. Aí aconteceu primeiro com o Gustavo, depois aconteceu com o Pietro, na época com 6 aninhos só.
Meu mais velho tinha 14, Gustavo, mas depois foi com o Pietro. O Pietro também da mesma forma. A gente passou por uma experiência espiritual, sobrenatural na nossa casa. Na nossa casa, mais uma vez, dentro de casa, eu ministrei batismo com o Espírito Santo sobre a vida de Pietro, impus as mãos sobre a vida dele, expliquei também de uma maneira bem breve, de uma forma que ele pudesse entender, porque ele é pequenininho, né? Na verdade se vê, né? Uma criança pequenininha fluindo no dom de línguas. Então, na verdade, foi maravilhoso eu poder proporcionar isso para os meus filhos, poder ensinar que foi prometido em Joel capítulo 2, se cumpriu em Atos 2 e por todo o livro de Atos. E a gente vê que é uma ordenança e um ensinamento do próprio Senhor Jesus, né, que a gente iria impor as mãos sobre as pessoas falariam em novas línguas. Ele disse: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, a promessa do Senhor Jesus Cristo, que já tinha se cumprido sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, se cumpriu sobre a vida do meu filho Gustavo, que na época tinha 14 anos, e sobre a vida do meu filho mais novo Pietro, que na época tinha só 6 aninhos. Então, se você que está aqui crê nesse dom, já ouviu falar nesse dom, e você ainda não manifestou o dom das línguas, mais uma vez, continue acompanhando todos os estudos que eu tenho compartilhado aqui no Instagram, as lives que eu tenho feito, também os estudos que eu tenho compartilhado na mentoria. Então, se você está aqui, ainda não faz parte da minha mentoria, quando terminar aqui a live, você vai na bio do meu Instagram e você vai clicar lá no link. É no primeiro que vai aparecer, você clica e já entra automaticamente. Não precisa pagar nada, é totalmente gratuito. Você entra que nos próximos dias eu vou estar enfatizando ainda mais sobre o dom de línguas, sobre essa manifestação sobrenatural concedida pelo próprio Espírito Santo. Amém? Então tive essas experiências e comecei a ter algumas outras. Então tive experiências com o batismo com o Espírito Santo e também comecei a ter experiências com curas. Foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer um curso, é um curso que está online, é uma ministração bem antiga, eu acho que da década de 70, que foi dublada, gravada e compartilhada no YouTube, dos pastores. Eu não vou lembrar do sobrenome deles, mas são um casal de pastores, eu nem sei se na verdade eles se ainda estão vivos, mas os pastores Charles e Francis. Eles têm um livro e eles ministram um estudo chamado Como Curar os Enfermos. Só sei que eu assisti todas as lives, mais uma vez, estava muito faminto e sedento. Quero mais de Deus, quero aprender sobre os dons, como fluir nos dons. Eu sei que isso é real. Aconteceu comigo, aconteceu dentro de casa, aconteceu com meu filho, com os meus 2 filhos. Eu quero mais. Se isso é bom, é o que foi que, na verdade, o que é que tem queimado, na verdade, dentro de mim. Eu já passei por experiências sobrenaturais, eu já vivi, mas eu quero mais. Eu não quero ficar somente nesse nível, não. A cada dia eu quero mais. E buscando ainda mais a presença de Deus, fiz esse estudo, li o livro, e no final do livro eles ensinam a como ministrar a cura. Olha que coisa incrível. Muitas vezes a gente já ouviu falar sobre cura. Infelizmente tem um determinado grupo de cristãos. Eu respeito quem pensa dessa forma, mas por ter vivido experiências sobrenaturais eu discordo. Mas tem um determinado grupo de cristãos que não creem mais nas curas sobrenaturais acontecendo atualmente. Eu creio porque eu vivi isso. Então, a gente já ouviu falar sobre curas, a gente vê em vários vídeos algumas pessoas ministrando curas em cultos, na rua, acontece muito na rua, para quem flui nesse dom. E eu comecei a estudar e pesquisar um pouco mais. Não, eu quero fluir nesse dom, eu quero fluir, mas eu preciso aprender. Então, já uma dica e uma chave aqui. Se você quer fluir num determinado dom do Espírito Santo e quer aprender cada vez mais sobre ele, você tem que primeiro estudar para que depois você possa... você estuda, você se capacita para que depois o Espírito Santo ele possa te conceder o dom. Então, você tem que demonstrar fome e sede. Demonstrou fome e sede, buscou estudos, ministrações, livros, e começou a praticar, ou seja, colocou a tua fé, até um dom justamente que eu esqueci de falar, que é o dom da fé.
e colocou a tua fé em prática, o Espírito Santo vê a tua fome, vê a tua sede, vê que você está se dedicando, o que é que ele vai fazer? Ele vai lhe abençoar, ele vai permitir com que você flua nesse determinado dom. E aconteceu comigo. Eu fiz todo esse estudo, assisti todos os vídeos, li todo o livro, e tanto no final desse estudo desses pastores e também no final do livro, eles dão um ensinamento prático. Ó, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso e vai acontecer isso. Aí o que foi que eu fiz? De manhã cedo, eu estava no meu devocional, minha esposa e meus filhos estavam... Aliás, os meninos estavam na escola, isso foi no ano passado, se não me engano, acho que foi no ano passado. Os meninos estavam na escola, meus 2 filhos estavam na escola, minha esposa estava dormindo e eu estava no meu devocional. Aí o que foi que eu fiz? Cheguei na parte do livro que eles disseram, façam isso, façam isso, façam isso, que vai acontecer isso. Aí o que foi que eu fiz? Já faminto, cheio ali de Deus, já tinha feito o meu momento devocional. Eu segui as instruções, fiz isso, fiz aquilo, e o que foi que aconteceu? Aconteceu exatamente aquilo que eles tinham falado. Vai acontecer isso se você colocar em prática. Que foi justamente, eles ensinaram como curar alguém que está com algum problema, algum desvio, ou problema na coluna, ou algum desvio na coluna. O que foi que eu fiz, até para você entender. Eu já de alguns anos para cá, já aconteceu em algumas situações de eu ter problema na minha coluna. Isso, para quem já teve problema na coluna, não sei se alguém aqui já teve problema na coluna, coloca aqui nos comentários. Eu já tive problema na minha coluna lombar, tenho muita dor aqui no meu pescoço, na coluna vertical. Eu já tive muitos problemas com a minha coluna. O que foi que aconteceu? Assisti todo esse estudo, li todo o livro, e justamente no final onde eles ensinam a parte prática, era justamente sobre como você fazer essa aula prática consigo mesmo. E assim eu fiz. Só sei que eles ensinaram, né? Então, depois eu posso até fazer uma live aqui especial somente sobre isso. Mas é um exercício, não um exercício, mas você fica em pé, fica relaxado aqui, relaxa os braços, junta os pés, e os pés têm que ficarem alinhados, relaxa os braços, aqui os ombros, a cabeça e tudo mais. Assim eu fiz, do jeito que eu aprendi no livro e tudo mais. Aí você estica a sua mão, assim, aliás, estica os braços, junta as mãos, e na hora que você junta as mãos, você vai, se você tiver com algum problema na tua coluna, salvo engano, é mais na coluna lombar, eu não estou lembrado. Mas se você tiver com algum problema na coluna, provavelmente você vai estar com um braço mais curto que o outro. E o que foi que eu fiz? Quando eu juntei as minhas mãos, elas estavam mais ou menos assim, ó. Vê se dá para perceber a diferença que estava, ó. Elas estavam mais ou menos assim. Dá para perceber, ó? No dia que eu fiz essa oração, eu segui todo o ensinamento, eu fiz essa oração, e eles disseram, ó, se você fizer isso, você vai ver se de repente você está com um braço mais curto que o outro, e provavelmente você está com algum desalinhamento na tua coluna. Então, como eu já estava sentindo dores e tudo mais, não deixa eu fazer. Aí quando eu fiz, estava mais ou menos isso aqui. Aí o que foi que aconteceu? Eu não vou dizer exatamente o que foi que eu disse, quais foram as palavras que eu mencionei, mas, simplificando, eu orei, e quando eu terminei de orar, aí eles ensinam, agora junta de novo, depois de você orar, e veja o que foi que aconteceu. E quando eu juntei, o que foi que aconteceu? Totalmente alinhado. Na mesma hora, veio aquela sensação de alegria e espanto, eu digo, não acredito, meu Deus do céu. E na mesma hora eu fui chamar a minha esposa, ela estava dormindo, você lembra, amor? Eu disse para ela, amor, eu fiz isso aqui, eu li no livro, eu fiz e deu certo, todo feliz. Eita, me curei. Aprendi a fluir no dom de cura, num determinado dom de cura, que é justamente porque existem dons de curar. Isso aqui é existem variedades nos dons de curar. Isso aqui é um assunto para outra live. Só seja que aconteceu comigo, eu fiquei mega feliz. Aí se você passou alguns dias, não. Já que aconteceu comigo, deixa eu testar aqui também. Eu testei depois com o Gustavo, depois eu testei contigo, fiz contigo? Não, né? Mas fiz com o Gustavo. Gustavo, meu filho mais velho, também estava reclamando de dor na coluna. Aí fiz também da mesma forma com ele. Pai, vai, relaxa os braços, junta as pernas e tudo mais, deixa alinhado. Agora junta
as mãos aqui. Aí quando ele fez, do mesmo jeito, ó, ficou mais ou menos assim. Com a diferençazinha, ó. Quando você faz esse exercício, se alonga e tudo mais, e estica os braços e junta. E quando você percebe que tem uma diferença, é que provavelmente você está, ou você está com um problema na coluna, ou que você está com a tua coluna desalinhada. De repente você fez algum movimento brusco durante o dia, pegou algum peso ali de mau jeito, aí tua coluna ficou desalinhada. Foi o que eu fiz com o Gustavo, meu filho. Ele fez, quando juntou as mãos eu vi que estava desalinhado. Orei por ele, o que foi que aconteceu? Ele foi curado. Ele até perguntei, pai, eu chamei ele de pai. Eu disse, pai, o que foi que tu sentiu? Ele disse, eu senti como se fosse uma coisa queimando aqui no meu ombro. Ele falou. Eu disse, pois isso foi o poder do Espírito Santo. E para que você creia de que Jesus ainda demonstra para o Senhor, Senhor, eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais. Eu já aprendi, mas eu quero mais. Eu estou fluindo nesse dom, aleluia, mas eu quero mais. Eu estou impondo as mãos, outra experiência que aconteceu. Falei da experiência com o batismo do Espírito Santo, com o Gustavo, depois com o meu filho mais novo. Falei dessa experiência sobrenatural com o dom de curar. Eu fui curado. Eu ministrei cura sobre a vida do Gustavo e ele foi curado também. Aconteceu também uma outra experiência, isso na igreja que a gente auxiliava, de que eu ensinei sobre o Espírito Santo. Basicamente é assim, não tem mistério não. Você ensina e quando você crê, age por fé, você ministra e o milagre acontece. Mas nesse culto em específico eu chamei ali as pessoas que ainda não tinham sido batizadas com o Espírito Santo e ainda não tinham orado, nunca tinham orado em línguas e tudo mais. Chamei as pessoas ali à frente, tinham mais ou menos umas, eu vou chutar, não lembro da quantidade exata. Das pessoas que tinham ali no culto, eram 9 pessoas. Das 9, 8 foram batizadas com o Espírito Santo, apenas uma que não, mas depois a gente entendeu, era um processo que essa pessoa ainda estava passando e tudo mais. Mas só sei que 99% das pessoas que eu impus as mãos receberam o batismo com o Espírito Santo. Então uma delas, inclusive, no final do culto, ele me procurou e disse, pastor, eu estou buscando receber esse batismo com o Espírito Santo ele falou, desde 2015, e falando ali com aquela alegria, né, e tudo mais. Eu dei glória a Deus, eu sou apenas um instrumento. Então assim, quando você, mais uma vez, quando você se entrega, quando você busca, quando você deseja, demonstra para o Senhor, Deus, eu tenho fome, eu tenho sede de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero vivenciar tudo aquilo que eu estou lendo na palavra do Senhor, eu quero fluir nos dons do Espírito, eu quero manifestar o fruto do Espírito Santo, eu quero ser uma testemunha viva dos milagres sobrenaturais, eu quero conduzir pessoas a Jesus, eu quero levar pessoas à salvação. Meu amigo, se você demonstrar isso, mas com um coração quebrantado e com um coração sincero diante de Deus, se você clamar a Ele, Ele vai responder. Ele vai responder. Basta você crer e Ele vai responder. Amém? E é isso. Então essas foram algumas das experiências que nós passamos com o Espírito Santo, algumas das experiências. Então se você se identificou com algumas dessas experiências, quer viver também dessas experiências, o que eu posso orientar, busque, e se de repente você quiser um auxílio, uma ajuda a mais, participe da minha mentoria, que você vai estar vendo, aprendendo ali algumas chaves espirituais que vai te ajudar no teu nível de crescimento e desenvolvimento espiritual e o teu nível de intimidade com Deus. E o que vai te ajudar ainda mais, sabe o que é? Também participar presencialmente das reuniões que nós iremos começar aqui na nossa casa. Então, assim, depois de tudo isso, todas essas experiências aqui, assim como eu anunciei, né, no sábado passado, na live passada, de que eu e minha esposa, nós daríamos início ao nosso ministério. Então, se de repente você que está aqui online, você que está assistindo essa live, não assistiu a live passada, eu e minha esposa, nós daremos início ao nosso ministério aqui em nossa casa. O nome a gente ainda não vai revelar, o nome ainda é segredo, o nome do nosso ministério é segredo. Alguém chuta aqui como vai ser o nome? Eu acho bom perguntar os nomes, que começa a aparecer uns nomes tão engraçados. Alguém aqui chuta como vai ser o nome
do nosso ministério, coloca aqui nos comentários. Mas a gente só vai revelar no dia, tá bom? Então a gente vai começar dar início ao nosso ministério. Então se você quer receber o batismo do Espírito Santo, se você entende que você precisa de libertação, se você de repente está passando por um determinado, enfrentando algum tipo de enfermidade, o nosso convite esteja aqui presente conosco. As nossas reuniões presenciais, além das lives que a gente vai continuar fazendo, que eu vou continuar fazendo aqui através do meu Instagram, as nossas reuniões presenciais vão dar início no dia 11 de janeiro. No sábado passado eu tinha falado que a gente daria início no dia 4, mas a gente fez um planejamento melhor e para que a gente possa receber vocês aqui de uma maneira, com excelência, como a gente aprendeu a fazer, a gente vai dar início ao nosso ministério, às reuniões presenciais aqui na nossa casa. Vai começar no dia 11 de janeiro. Então, 11 de janeiro, no sábado, vai ser no período da noite. A gente vai só definir o horário, a gente vai estar avisando nas próximas lives, também na mentoria. Então, vai ser o início das nossas reuniões presenciais aqui na nossa casa. Vai ser no dia 11 de janeiro, que vai cair num sábado, vai ser no período da noite. O horário eu vou estar confirmando para vocês. Alguém colocou aí a sugestão dos nomes? A Luísa Claro colocou Casa de Oração. Um nome bonito, Casa de Oração. Luísa, Deus abençoe, Luísa. A Miriam, nossa princesa e filha do nosso coração. Morada do Espírito Santo. Forte, viu? Glória a Deus. É quase. Tem a ver. A gente vai dando dicas. A gente vai dando dicas, né? Tem a ver, tem a ver. Eita, abraço. Jadson, filho amado de Fortaleza, ministério faz morada. Faz morada. Tem a ver. Não é exatamente assim, mas tem a ver. Mas, tá tudo ligado. Tá tudo conectado. Tudo conectado. Tá? Então, reforçando. Eu compartilhei aqui algumas experiências, só recapitulando, para que também daqui a pouco possa encerrar. Mas para quem está online, eu vou já abrir um espaço aqui para, se de repente você tiver alguma pergunta a fazer sobre as chaves que eu tenho compartilhado, que eu tenho ensinado. Então, se você tem alguma dúvida sobre o Espírito Santo, qualquer dúvida que seja, eu vou já abrir um espaço para perguntas e respostas, tá? Mas só recapitulando, eu compartilhei aqui algumas experiências pessoais que eu tive com o Espírito Santo, experiência de ser ativado. E depois dessa ativação não fui mais o mesmo. Comecei a honrar o Espírito Santo, valorizar o Espírito Santo, convidar o Espírito Santo para estar todos os dias comigo. Passei por experiências numa igreja que eu fui visitar e eu fui ativado por esse pastor. Passei por várias experiências na nossa casa, experiências de cura, experiências de batismo com o Espírito Santo, experiências realmente sobrenaturais. E depois de todas as experiências, depois de muitos meses e períodos de jejuns e oração, inclusive eu e minha esposa, a gente está num período bem longo de jejum e oração, especificamente nessa reta final, a gente está num período de jejum, oração e consagração, pelo início do nosso ministério. Então, a gente está iniciando nosso ministério, não é de qualquer forma, não é na intenção de tirar pessoas de outras igrejas para poder fazer parte. Não é na emoção, é na direção isso. de Deus, né? Não é na emoção, é sobre a direção total do Espírito Santo. Não é na intenção, como eu falei agora há pouco, de tirar pessoas de outras igrejas para fazer parte aqui do nosso ministério. De forma alguma, não é essa a nossa intenção. A intenção é conduzir pessoas a Jesus. Então a gente vai estar sempre convidando pessoas que não fazem parte de nenhuma igreja. A intenção também é proporcionar com que pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor se voltem para o altar de Deus, ou seja, se reconectem com Deus. A gente quer ser um instrumento para que pessoas que estão afastadas voltem para os caminhos do Senhor. E a gente quer também abrir o espaço aqui também da nossa casa, do nosso ministério, para que as pessoas que de repente não estão afastadas, mas não estão congregando em nenhuma igreja, possam vir aqui congregar juntamente conosco, tá bom? Então essa é a direção que nós temos seguido. Mais uma vez, estamos num período muito, muito longo de oração, jejuns. Quando eu falo jejuns, é jejuns mesmo. A gente já tem feito vários jejuns ao longo dos anos, mas especificamente a gente está no período de jejum de 40 dias,
Nesses últimos 7 dias a gente tá intensificando, está no período de jejum, oração e consagração, especificamente pelo início do nosso ministério. Então a gente não está agindo, como minha esposa falou, não está agindo pela emoção, não está agindo com o propósito de divulgar placa. A gente tem brincado com o nome do ministério só para gerar aqui uma interação com vocês, mas a gente não vai fazer isso com o propósito de divulgar a placa da nossa igreja, não. A gente quer fazer isso para poder servir o reino de Deus. Servir genuinamente, né? Com genuinamente o reino do Senhor. Com outro entendimento, outra mente, né? Uma mentalidade renovada em Cristo, né? Isso. Nós passamos por uma metanoia, né? Eu não estou aparecendo, mas não precisa voltar para cá a câmera, não. Minha esposa está falando aqui, mas está dando para escutar. Vocês estão me ouvindo. Então, não desmerecendo, claro, nunca, jamais a gente vai fazer algo para desmerecer o que a gente viveu no nosso passado, né? O nosso passado foi, sim, importantíssimo para que a gente esteja vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Somos Se não gratos, fosse né? Somos nosso passado, com certeza não estaríamos aqui, e assim também vocês. Tudo que vocês são, tudo que vocês construíram ou constituíram em Deus, na vida de vocês, é porque vocês tiveram um passado. Aleluia. E assim também, não desmerecendo tudo que nós vivemos para trás, tudo que nós aprendemos, honramos o que nós aprendemos. Os pastores que nós servimos, honramos de todo o nosso coração, tudo que vivemos, né? Do passado até então. Isso. Só que o Senhor, Ele tem designado para dentro do seu projeto, do seu propósito, e para cada um Ele tem um destino e um desígnio. Aleluia. Então, nós cremos que nós encontramos verdadeiramente a nossa chamada. Essa é a verdade, por isso então pedimos essa condução do Espírito Santo, e Ele mesmo começou a fazer, porque nós entendemos que sem a presença dEle era impossível viver aquilo que nós sonhávamos. Eu principalmente, né, porque como o pastor falou, eu fui a primeira por ser cristã já praticamente há mais de 30 anos, mas eu fui uma adolescente que vivi na igreja, porém quando fiquei adulta eu desviei, por muitos anos passei desviada, mas a minha fase de criança e adolescência e o início da juventude ali, eu pude presenciar coisas tremendas e maravilhosas em Deus, através da vida de homens e mulheres ungidos de Deus, em que na minha vida eu não via se manifestar. Só que eu não fui ensinada como manifestar isso, como operar dessa mesma forma, como fazer isso acontecer também igual esses homens e essas mulheres. Como buscar mais também. Como buscar, eu não fui ensinada. E é isso que a gente tenta colocar para quem está com a gente. É que tem mais de Deus. Amém. Tem mais de Deus. E você não precisa se prender. Não precisa se prender. Não, eu não vou ler isso, eu não vou estudar isso, eu não vou ouvir isso. Não, tem mais de Deus para nós. Amém. Tem mais de Deus. Sempre então, tem. por isso, nós mergulhamos de cabeça nesses rios de Deus, rios de vida, rios de sabedoria, de conhecimento. Nós começamos a declarar a palavra, né, sobre a nossa vida, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa em seus efeitos. Amém. Então, por isso, eu comecei a buscar profundamente, e eu falava: Deus, eu quero viver, eu quero ver, eu quero fazer também essas mesmas obras. Eu via pessoas levantando de cadeira de roda, eu via pessoas manifestando e sendo libertas, curadas. Eu via pessoas dando testemunho de uma semana de transformação, já estava vivendo coisas tremendas com Deus. Eu dizia: meu Deus, eu não vejo isso na minha vida, eu não vejo isso ao meu redor, parece que isso está escasso hoje em dia. Cadê as manifestações, os milagres? Não que eu queira só os milagres do Senhor, não que eu esteja vivendo por milagres, não, eu vivo pela presença. Amém. E pela palavra. Mas a palavra de Deus diz que aquele que crê e acreditar em Jesus Cristo fará as mesmas obras e até obras maiores. Então eu queria ver, eu queria ver a palavra
revelada em mim. Eu queria verdadeiramente sentir na pele aquilo que eu pregava, aquilo que eu imaginava. Então eu comecei a romper e ir além. E foi aí que aconteceram coisas sobrenaturais que eu não vou poder falar aqui, senão a gente vai se estender demais. Mas eu lhe digo, o mundo espiritual é real e eu pude provar e sentir na minha pele. Então eu digo para vocês que tudo que a gente construiu e nós estamos hoje aqui vivendo essa glória de Deus, essa manifestação de Deus, porque o Espírito Santo de Deus se revelou com a sua mão forte para nós e nos trouxe uma luz. Assim, a nossa oração é para que ele se revele, né? Em nome de Jesus. E esse ministério nasceu no coração do Espírito de Deus. E eu só tenho que dizer para vocês, queridos, vai ser bomba de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoal, antes de finalizar, eu queria aqui abrir para perguntas e respostas, um breve momento. Você vai colocar aqui nos comentários se você tem de repente alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei e tudo mais, sobre o mistério, sobre o Espírito Santo, sobre como ter mais do Espírito Santo. Se você tem alguma dúvida e quer fazer alguma pergunta, esse é o momento. Vamos lá. Coloca aqui nos comentários, não na parte de perguntas, porque minha esposa está me ajudando, ela está aqui com o celular, eu estou com o notebook aberto também aqui para poder visualizar. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou aumentar só um pouquinho o fundo musical, enquanto... Se de repente alguém tem alguma dúvida e quer digitar aqui, coloca aqui nos comentários. Vamos lá. Aí daqui a pouco a gente finaliza, tá bem? A gente vai orar e depois finaliza. Você que permaneceu aqui até o final, continua. Daqui a pouco a gente finaliza. Só quero abrir esse espaço. Ver se alguém tem alguma pergunta a fazer. A Miriam colocou aqui, eu estou vendo aqui, ó, ela colocou na caixinha de perguntas. Como acabar com a frieza espiritual? Para acabar com a frieza espiritual, assim, eu vou compartilhar aquilo que eu vivi. Então, eu não vou pegar uma experiência de outra pessoa e replicar aqui, não, Miriam. Como acabar com a frieza espiritual? Então, na verdade, você começa fazendo o básico que a gente sabe que tem que fazer e, na verdade, não faz. Tempo diário com Deus. Louvor, o que é que você vai fazer nesse teu tempo diário? Oração, louvor e meditação na palavra. Se você separar um momento no teu dia, não para estar orando, não que você não possa orar, por exemplo, eu vou para o meu trabalho, enquanto eu vou para o trabalho de ônibus ou de Uber, eu vou orando. Não que você não possa fazer isso, mas é importantíssimo que você separe um teu tempo com Deus. É por isso que Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ora teu pai em secreto, que o teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Então, como é que eu acabo com a frieza espiritual? Começando com passos simples, assim como aconteceu comigo. Passos simples. Eu comecei a entender que eu estava num determinado nível, mas que eu queria mais. Eu comecei a fazer o quê? Comecei a valorizar o meu tempo com o Senhor. Então, eu comecei a separar todos os dias, eu estipulei um horário, e eu comecei a separar todos os dias um tempo com Deus. Eu não comecei, por exemplo, com 1 hora, com 2 horas, com 4 horas, igual eu disse que em um determinado momento, no ano passado eu estava fazendo. Não comecei já com 4 horas. Eu me lembro que eu comecei com meia hora só. Aí o que é que eu fazia nessa meia hora? Eu lia a palavra, eu escutava louvores e eu lia livro. Então, por exemplo, eu já tinha ali alguns livros cristãos e eu começava a ler livros. Eu lia pelo menos um capítulo por dia. Então comecei assim, oração, louvor, meditação na palavra e leitura de livros cristãos. Então, mas eu fazia isso, era uma regra ali no meu dia a dia. Todo dia nesse horário eu fazia isso. Todo dia nesse horário eu fazia isso. O que foi que aconteceu? Como é que isso acabou com a minha frieza espiritual? Eu comecei fazendo pouco tempo, mas quando eu comecei a fazer pouco tempo, gradativamente, a minha fome e minha sede foi aumentando. Então, se eu comecei com meia hora, eu passei para 40 minutos, 45 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas, 4 horas. Então, quanto mais você passa tempo com Deus,
mais você vai querer da parte dele, mais o Espírito Santo se revela para você e acaba toda a frieza espiritual. E como a gente falou, aí quando você está fluindo nesse rio, é um caminho sem volta. Você não vai querer mais voltar atrás. Você não vai mais querer voltar à tua vida de inércia e de frieza espiritual. Mas começa com passos simples, com o básico, é o que eu já ensinei lá na mentoria, é o básico que funciona. Oração, louvor, leitura da palavra. Começa com uma oração simples por dia. Começa com a leitura de um capítulo por dia. Mas tem que ser diário, em um determinado momento, só você e Deus. Não é quando você está no trabalho, não é no caminho do trabalho, não é voltando da faculdade, não. É na sua casa. Ah, mas eu trabalho. Eu também trabalho. Mas eu acordo 5 horas, eu tenho meu momento com Deus, para depois começar, na época, os meninos estão de férias. Mas eu acordo 5 horas, tenho meu momento com Deus, depois ajeito os meninos para poder levar para a escola, deixo na escola e vou para o trabalho. Aí sim, na hora que eu deixo os meninos na escola, eu vou orando, na hora que eu vou para o trabalho, eu vou orando, na hora que eu vou encher minha garrafinha d'água no trabalho, eu vou orando, na hora que eu volto do trabalho, eu volto orando, na hora que eu vou dormir, eu durmo orando. Aí sim eu posso fazer isso continuamente, ou seja, eu passo meu dia em oração. Mas para que você possa sair da frieza espiritual, é fazer o básico que funciona, mas fazer todos os dias. E fazer no teu secreto com Deus. Vá olhando aqui, amor, se tem mais alguma pergunta aqui. Então, basicamente é isso, Miriam. Fazer o básico que funciona, mas fazer constantemente. Constantemente. Não é fazer um dia sim e no dia que você, não estou bem hoje. Não tem essa não. É tá bem ou não estando bem, você tem que fazer e ponto final. Faça. E eu duvido você ficar frio espiritualmente. Não tem como você ficar frio espiritualmente. Porque sabe, quando você mantém a tua regularidade todos os dias, orando, nem começa com 5 minutos. Mas quando você vai ter os 5 minutos todo santo dia, o que é que você vai estar fazendo? Você vai estar colocando brasas no altar. E quanto mais brasas você coloca, mais você mesmo se incendeia. Aí você acaba com toda a frieza espiritual. Ou seja, a perseverança, a constância, perseverança e constância constância vai destronar a frieza. Isso. Porque a frieza é um espírito. É isso aí. A frieza espiritual, gente, é um espírito. Hoje, eu estudo e atuo na área de batalha espiritual, cura e libertação. Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente faz hoje é baseado também, não só na palavra, na instrução, no conhecimento, na revelação que a palavra de Deus nos dá, mas também naquilo que é prática, aquilo que a gente já vem vivendo. Como eu falei para vocês, quando você começar a entrar e você começar a mergulhar nesse rio do Espírito, muitas coisas vão começar a acontecer e você vai passar a entender na prática o que é viver aquela situação, digamos assim, a frieza, né? Antes de conhecer verdadeiramente a Cristo, o Espírito Santo de Deus, né? Que é o Espírito de Cristo, eu vivia lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo. Ora eu estava legal e tal, aquela coisa toda querendo buscar. Ora eu estava lá embaixo, muito fria, cansada, com preguiça, né, de ler, de orar, de buscar. Então, quando eu comecei a perseverar, que é essa questão que o pastor falou, começa com 5, depois vai para 10, depois vai para 15, depois você está 1 hora e você nem vê o relógio passando. Então, é a constância, a perseverança, você fazer força por aquilo, mesmo você não querendo, você já entrou em batalha. Então, é a batalha que vai destronar a frieza espiritual. Amém. Até você romper e chegar em outro nível, onde você vai começar a sentir na sua pele, no seu corpo, no seu espírito, essas experiências com Deus, e isso vai fazer você sentir fome, mais sede, mais fome, mais sede, e você vai entrar em um outro nível de busca que não vai ser mais raso, e aí não tem mais volta. Amém, amém. É isso aí. Tem outra pergunta aqui, que foi a Fran. Fran trabalha comigo. Quando sei que estou sendo guiada pelo Espírito Santo? Basicamente, Fran, é quando as tuas ações
Preste atenção, ó. Quando as tuas ações, pensamentos e palavras te conduzem para exaltar Jesus, para glorificar Jesus e para te aproximar dele. Então, como é que eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? As minhas ações exaltam a Jesus? As minhas ações glorificam a Jesus? As minhas ações fazem que eu tenha intimidade com Ele? As minhas ações conduzem outras pessoas a Jesus? Que isso já conecta, por exemplo, a um testemunho de vida. Porque ações é testemunho, é justamente como é a forma que você age e reage às mais diversas situações, se conduzem, aliás, se estão sendo conduzidas ou não pelo Espírito Santo. Basicamente é justamente isso. Se as tuas ações, pensamentos e palavras exaltam e glorificam a Jesus Cristo, te aproximam de Jesus, ou seja, te levam a ter mais intimidade com Ele, e se as tuas ações, pensamentos e palavras, se elas conduzem também outras pessoas a quererem servir ao Jesus que você segue. Porque muitas pessoas conhecem somente aquele Jesus que ainda está crucificado, com os braços estendidos, todo ensanguentado, mas o Deus a quem nós servimos, que habita dentro de nós, ou seja, o Espírito Santo, ele faz maravilhas em nós através de nós, conforme algumas experiências que compartilhei aqui. Então, como é que eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Quando minhas ações, pensamentos e palavras estão me aproximando de Jesus, me aproximando do Pai e levando pessoas também a estarem cada vez mais perto do Senhor Jesus Cristo. Então você analisa, será que as minhas ações edificam a minha fé, tem me aproximado de Deus? A forma como eu ajo no meu trabalho, dentro de casa, no meu dia a dia, elas exaltam a Jesus Cristo? Então você mesmo faz essa pergunta para você. As minhas palavras, aquilo que sai da minha boca, que a Bíblia ensina, né, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Aquilo que eu falo exalta a Jesus, me aproxima de Jesus, faz com que outras pessoas tenham o desejo de servir ao Jesus que eu digo que eu sirvo. Então, se as tuas palavras fazem isso, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. E também os teus pensamentos, porque a gente tem que ter muito cuidado também, não é somente ações e palavras não, mas também pensamento. Os teus pensamentos, e dentro desse exemplo que eu estou dando aqui, está sendo compartilhado numa live no Instagram. Esses teus pensamentos exaltariam a Jesus? Esses teus pensamentos glorificariam a Jesus? Te aproximariam de Jesus, ou seja, te levariam para um novo nível de intimidade com Jesus? Conduziriam outras pessoas a Cristo? Ou seja, levariam outras pessoas a perceber, eita, olha aquilo que ela tem pensado, eita, olha aquilo que ela tem falado, olha as ações dela. Essa pessoa é uma mulher de Deus, então esse homem é uma mulher de Deus. As pessoas, na verdade, começam a perceber que você se comporta de maneira diferente. Então, se você é guiado pelo Espírito Santo, você se comporta de maneira diferente, você reage de maneira diferente, você fala de maneira diferente, o teu tom de voz ele é de maneira diferente. Há um brilho no olhar, vamos assim dizer, que é totalmente diferente. Por quê? Porque minha vida está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Então, como sei que estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Minhas ações, pensamentos e palavras exaltam a Jesus, me aproximam dele e se fazem com que outras pessoas sintam um desejo ao verem o meu testemunho de vida, meu exemplo de vida, se essas pessoas, ao enxergarem o meu exemplo, se elas sentem também o desejo de se aproximarem de Jesus. Assim você sabe que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Sem contar também que o desejo de ler a palavra ele aumenta, desejo de escutar pregações aumenta, desejo de passar o dia todo escutando louvor aumenta. Ou seja, uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, por exemplo, não vai estar escutando música imoral, por exemplo, música que fala palavrão. Então, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo, mas passo o dia escutando... não é nem falar do rico, mas escutando música mundana, que fala palavrão. Então, aí, no momento que você está lá, por exemplo, tem um momento de almoço, você passa o dia
não sei quantas horas vendo meme que não te aproximam de Jesus, não exaltam a Jesus, não glorificam a Jesus, então você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Não que você não possa fazer isso, eu não estou dizendo isso. Mas se você passa mais tempo fazendo coisas que alimentam mais a tua alma, você não está no Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que há uma guerra constante entre carne e espírito. Quem mais você alimenta, mais prevalece na guerra. Se você alimenta mais a tua carne, a carne vai prevalecer. E, consequentemente, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas você faz coisas que exaltam a Jesus, glorificam a Jesus, que aproximam de Jesus, conduzem outras pessoas a se achegarem a Jesus, aí sim, você vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai ter um desejo maior de ler a palavra, de aprender mais, de ficar mais, assim como aconteceu comigo e com a minha esposa. Amém? Então, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, por hoje a gente vai encerrar, tá bom? E a gente vai fazer uma outra live. Próximo sábado eu vou fazer mais uma live, aí sim eu posso abrir um espaço maior para perguntas e respostas. Tem mais algum aqui nos comentários? Não, no comentário não. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Então, por hoje é só. Então, só recapitulando. Eu compartilhei aqui nessa live algumas experiências sobrenaturais que eu, minha esposa, nós passamos com o Espírito Santo. Recapitulei aqui também falando sobre a mentoria. Ou seja, se você que está aqui assistindo online agora e não faz parte da minha mentoria, quando terminar aqui a live, vai lá na bio do meu Instagram, você clica, já entra automaticamente para você estar ali aprendendo diariamente. Eu vou estar compartilhando ensinos, chaves para o teu desenvolvimento e crescimento espiritual. Então, falei sobre a mentoria. Falei também sobre o início, falei mais uma vez sobre o início do nosso ministério, que não vai ser no dia 4, conforme eu tinha anunciado no sábado passado. Nós iremos iniciar aqui em nossa casa no dia 11 de janeiro, que cai no sábado, vai ser no período da noite. E um detalhe, tá bom? Sobre o início do nosso ministério. Como aqui vai ser aqui na nossa casa, e o espaço não é tão grande assim, a gente consegue sim receber muitas pessoas, mas as vagas elas vão ter que ser limitadas, porque, por exemplo, se chegar a vir todas as pessoas, por exemplo, que fazem parte da mentoria, a gente não consegue atender e receber vocês com excelência. A gente quer receber com excelência cada um de vocês. É claro que a gente quer fazer o melhor para Deus, mas a gente quer receber também cada um de vocês com carinho, com amor e receber com excelência. A gente quer honrar também a cada um de vocês que vão estar aqui presentes conosco no sábado à noite, no dia 11. Mas para que a gente possa ter, vai ser um dia muito especial. A gente vai anunciar o nome do nosso ministério, vai ter uma outra coisa também bem especial, profética, que a gente vai estar fazendo aqui. Mas o que é que eu vou fazer? No grupo da minha mentoria, e também eu vou compartilhar também um link nos próximos dias no meu Instagram, eu vou criar um formulário onde a gente vai compartilhar esse formulário, você vai preencher nome e telefone e você vai informar quantas pessoas vão vir. Porque você pode preencher, por exemplo, meu nome, meu telefone e eu vou levar 2 pessoas, por exemplo. Para que eu e minha esposa a gente possa ter noção de quantas pessoas vão vir e quando esse determinado número que a gente vai estipular chegar, bateu esse número, infelizmente a gente não vai mais poder abrir para todas as pessoas. Como eu falei, se a gente abrir espaço e de repente acontecer, eu ficaria ao mesmo tempo muito feliz, mas a gente ficaria preocupado. Se todas as pessoas que fazem parte da mentoria viessem, por exemplo, para a inauguração aqui do nosso ministério, a gente não conseguiria comportar e receber as pessoas com excelência. Então, por isso que as vagas para participar do início do nosso ministério, que vai ser no sábado, dia 11 de janeiro, segundo sábado do início do ano, as vagas vão ser limitadas. Então, vou criar um link onde você vai preencher, vai clicar nesse link, vai preencher teu nome, telefone e vai colocar a quantidade de pessoas que você vai trazer. E quando a gente chegar nesse número de pessoas, número X de pessoas, que eu e minha esposa a gente vai estipular aqui para que a gente possa receber vocês com excelência, aí a gente vai avisar, pronto, já não tem mais vagas e tudo mais, então aí a gente vai se organizar melhor
sobre como a gente vai estar fazendo nas próximas reuniões presenciais. Então, mais uma vez, vagas limitadas, a gente vai compartilhar um link com o formulário, tanto no grupo da mentoria, como também nas nossas redes sociais, na minha rede social, aqui no Instagram também da pastora. A gente vai estar compartilhando esse link. Você clica e assim que você vê, já coloca, se você quer participar, vai participar aqui no dia 11, aqui na primeira reunião presencial, no início do nosso ministério, e quer garantir a tua vaga, porque as vagas vão ser limitadas, como eu falei. Assim que a gente soltar esse link, com o formulário já corre logo lá, preenche nome, telefone e a quantidade de pessoas que você vai trazer. Se você vai vir só, você coloca uma pessoa. Se você vai vir tipo com, vou levar minha esposa e meu filho, coloca 3 pessoas, só para a gente ter uma noção, para que a gente possa receber cada um de vocês com excelência, tá? Esse é o desejo também do nosso coração, receber vocês com alegria, com excelência, e que seja um momento maravilhoso aqui, sobre a direção do Espírito Santo, tá? Então por hoje é só, que Deus abençoe vocês. Eu vou só orar aqui para poder finalizar. Eu queria só falar, aproveitando o gancho aí da pergunta da Fran, o quê? Foi Fran? Fran, aqui te atendeu lá. É a Fran? Oi, Fran, Deus abençoe, obrigado pela presença. Aproveitando esse gancho que ela perguntou, né, gente, eu não quero atrapalhar aqui o final, mas algo importantíssimo que fez toda a diferença na nossa vida, eu comecei a perceber que a minha vida foi sendo transformada ao longo do tempo, né, na perseverança, como a gente já comentou aqui, mas eu comecei a orar de forma diferente, pedindo para que o Espírito Santo começasse a governar a minha vida, começasse a fazer com que as minhas ações, atitudes, emoções, como o pastor mencionou aqui, começassem a revelar a Cristo. Porque o que eu entendo, né, e o que eu entendi, o que eu entendo hoje, é que uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ela tem que ter o controle da vida dela entregue nas mãos do Espírito. Não dá para você ser guiado, governado, se você não entregar o controle. E foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei no meu limite, no limite da minha vida mesmo, em que eu pensei em desistir de tudo, como a gente fala, né? Chutar o balde, é isso? E desistir de tudo na minha vida. Aí foi que eu tive uma grande experiência. E eu disse, Senhor, se o Senhor existe de verdade, se o Senhor me ama de verdade, se o Senhor tem um propósito de verdade para a minha vida, então eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos, porque eu não aguento mais, é muito pesado esse fardo, essa cruz é muito difícil de carregar, eu na minha própria força não consigo, mas a partir de hoje eu entrego o controle, me governa, me guia. E foi aí em diante eu comecei a perceber que a minha vida foi mudando, a minha alma foi sendo curada e liberta, o meu espírito foi sendo fortificado, reavivado. Eu passei por um avivamento, um reavivamento. Então, ser guiado pelo Espírito é quando o controle da sua vida está nas mãos dele. Quando você não governa mais nada, você não guia mais nada, você não dá mais direção de nada para a sua vida. É quando você anda pelo Espírito. E como é que faz isso? Perseverando, orando. Não é de uma hora para outra, de um dia para a noite. É um processo. Então você começa a pedir o governo. Eu me submeto ao teu governo. Eu sou submissa. A minha mente se submete à vontade do Espírito de Cristo. Aí você pede, Senhor, manifesta em mim. Começa, Senhor, a fazer uma obra em mim, Senhor. Que essa obra comece e termine. Que o fruto do teu Espírito Santo comece a revelar Cristo através da minha vida. Amém. Então é dessa forma que a gente vai desenvolvendo um espírito estável, um espírito inabalável, até a gente chegar em um ponto aonde você vai compreender, a partir daqui, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Amém. Amém. É isso aí. Vamos orar para a gente finalizar, tá bom? Muito obrigado por todos vocês que participaram, ficaram conosco desde o início até esse momento. Aos que vão estar assistindo posteriormente, a minha oração é para que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fica mais uma vez aí o convite para que você possa participar do início
do nosso ministério, que vai ser dia 11 de janeiro, sábado à noite, aqui na nossa casa. Mais uma vez, as vagas são limitadas, então a gente vai criar um link e quando a gente compartilhar, já garante a sua vaga, colocando nome, telefone e a quantidade de pessoas que você vai trazer. De repente você vai trazer sua família, enfim, você vai colocar a quantidade de pessoas. Amém? Vamos orar? Se você puder, aí na tua casa, onde você estiver, coloque tua mão sobre o teu coração, feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento que passamos aqui na tua presença. Espírito Santo, eu quero te agradecer por cada um dos ensinamentos que o Senhor trouxe aqui nessa noite, cada uma das experiências que eu pude compartilhar, porque o Senhor tem me ajudado, Espírito Santo, em tudo. O Senhor tem me guiado em tudo. O Senhor tem guiado os meus pensamentos, minhas ações, minhas palavras, e eu te agradeço, Espírito Santo, por tudo. Mais uma vez, que o nome de Jesus seja exaltado, engrandecido, glorificado na minha vida, através da minha vida, nessa live, através dessa live. Eu te peço, meu Deus, em especial, para que o Senhor possa visitar cada uma das pessoas que estão assistindo ao vivo e cada uma das pessoas que irão assistir posteriormente essa live, para aqueles que estão enfrentando algum tipo de enfermidade, que pelas pisaduras de Jesus você possa ser curado. Se você puder, coloque tua mão sobre a tua enfermidade nesse momento. Coloque tua mão com fé, com fé, com fé. Coloque tua mão sobre a tua enfermidade e declare: pelas pisaduras de Jesus eu já estou curado. Pelas pisaduras de Jesus eu já estou curado. Receba a sua cura em nome de Jesus. Receba a sua cura pelo poder do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus. Que toda enfermidade caia por terra. Espírito de enfermidade, todo espírito de enfermidade, todo espírito de aflição, saia dessas pessoas em nome de Jesus. Saia para nunca mais voltar. E enfermidade, eu te dou uma ordem, saia. Toda dor, te dou uma ordem, saia em nome de Jesus. Dores na cabeça, saia em nome de Jesus. Coluna vertebral, coluna lombar, seja alinhada agora, em nome de Jesus. Dores nas pernas, dores nos braços, dores nas mãos, dores nas juntas, saiam em nome de Jesus. E pelas pisaduras de Jesus, que você seja curado agora, em nome de Jesus. Sinta o toque do Espírito Santo. Sinta o toque do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo tocando aonde está doendo. Sinta o toque do Espírito Santo, para que pelas pisaduras de Jesus você possa ser 100% curado e 100% restaurado na tua saúde. Em nome de Jesus. Se você recebeu, sentiu alguma coisa, coloca aqui nos comentários, diga assim: eu te agradeço, Jesus. Você verbaliza aí na tua casa: obrigado, Jesus, pelo teu toque através do teu Santo Espírito. Paizinho, eu te agradeço pelas pessoas que foram curadas aqui nessa live. Eu te agradeço, Jesus, pelas pessoas que serão curadas ao assistir essa live posteriormente. A glória não é minha. Convém que eu diminua para que o Senhor cresça. Convém que o Senhor me esvazie para que eu possa ser cada vez mais cheio de Ti. E que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado, engrandecido. Receba a tua cura agora. Em nome de Jesus. Receba a tua cura. Em nome de Jesus. E exalte e glorifique ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único mediador entre Deus e os homens. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua noite de sono, e que o Espírito Santo direcione seus pensamentos, ações e palavras para a glória dele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Dá um tchauzinho. Amo vocês. Obrigada. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.